repouso, então eu vou colocar isso aqui, a massa de repouso, você tira uma relação entre a massa e a carga, vamos colocar assim. Mas, é claro, hoje, a gente sabe hoje que a componente eletromagnética para a massa do elétron é muito pequena. A massa do elétron vem do mecanismo de Higgs. Hoje a gente é mais claro para nós que tem um mecanismo mais fundamental de massa, que não é a massa totalmente eletromagnética. Porque isso é o que eles tinham na época. O que eles tinham na época era só eletromagnetismo. Ela não tinha uma origem unificada das interações eletromagnéticas e fracas. Então, toda a tentativa, quer dizer, da época, né, vamos dizer assim, foi vamos dizer, um pensamento errado, que deu certo, mas um pensamento errado hoje, se a gente faz uma análise anacrônica. Mas na época, está colocando dentro, né, encontrando em sincronia, né, com a época, esse era o pensamento vigente. Você só conhecia interação eletromagnética e interação nuclear. Então, a carga elétrica não pode estar originada, não tem uma origem nuclear, a carga elétrica é por si só. Então, pensava-se que a carga elétrica gerasse a massa do elétron e você fazia isso. Então, essa era a discussão daquele tempo. Agora, olha Heisenberg, por exemplo, claro que foi uma coisa interessante. Beleza, olha Heisenberg, ele traz o H cortado, né, porque ele leva em conta os efeitos quânticos de flutuação do vácuo. Então, quando a gente escreve a equação lá, a gente lembra da aula passada, de 2 aulas atrás, quando a gente escreveu a eletrodinâmica de Euler Heisenberg, aquele termo que tem o E2 menos o B2, né, ao quadrado sobre alguma coisa, que essa constante que aparece aqui é aquele campo crítico ao quadrado. E aquele campo crítico ele depende da carga elétrica, da massa do elétron. Então você poderia imaginar que o H cortado está em jogo aqui. Então você poderia pensar, beleza, eu posso talvez pensar até que a massa do elétron tem uma origem quântica. Só que na eletrodinâmica de Bohr-Nivell, o campo da carga quantiforme, o campo na origem explode. Então o campo não é finito. Olha, em Bohr-Nivell a gente dá um campo máximo na origem, é um campo grande, como a gente falou, né, na faixa de 10 a 17 newtons por coulomb, né? Mas é um campo finito, ele é máximo, mas é finito. No caso de Euler Heisenberg, não. Então, Euler Heisenberg não se viu para isso. Mas era um pouco, na época, esse pessoal, quem sabe Euler Heisenberg vai dar um campo finito e vai resolver o problema da massa da época. Essa um pouco era a discussão da época, tá bom? Você queria colocar o quê? não, você queria falar o quê, Guilherme? Só duas coisas. Em termos atuais, qual seria então, dado que se discute a origem da massa, qual seria a definição de massa? Isso. Porque, bom, não sei porquê. Qual seria exatamente a definição de massa? Porque seria só uma espécie de número quântico ou seria uma espécie de quantidade? Porque na visão da massa, acho que ela é a quantidade mais clássica que a gente tem e a gente tem que interpretar ela nesse mundo quântico agora e fica sempre problemático. Até de certa forma, acho que a gente pode ver, não sei se pode ver isso, mas a massa, ela, assim como a carga elétrica, a gente veria ela também como uma quantidade de, como se diz, que tem uma unidade padrão, que a gente diz que a carga elétrica ela tem uma carga fundamental. Uma carga fundamental. Isso. Também no caso não seria como massa fundamental, por exemplo? Porque a carga é cotizada, né? Mas a massa não. A massa em princípio é contínua, você pode ter qualquer massa. Quer dizer, hoje, isso foi na época de 1934. Em 1938, Wigner descreveu, ele conseguiu fazer a classificação das representações irredutíveis do grupo de Poincaré. Então, com o trabalho de Wigner de 38, na verdade foi publicado em 39, ele resolve o problema de estudar todas as representações irredutíveis unitárias do grupo de Poincaré. E ele vê que a massa, ela sai como um número quântico associado ao grupo de Poincaré. Ele pode ter massa zero, ou massa não zero. Então você vai querer, Wigner dá uma descrição completa do que seria uma partícula elementar naquela época. Uma partícula elementar, segundo Wigner, né, é uma representação unitária e irredutível do grupo de Poincaré. Claro que essa definição é muito abstrata, com uma pessoa na física da matéria condensada, tem uma representação unitária e irredutível do grupo de Poincaré. O que é massa? Oi? Está associando um campo, já. Oi? Você está associando um campo a essa partícula ou é? Não, era mecânica quântica de partícula mesmo, partícula, não tinha campo, não estava nem associando campo. Estava pegando aí você faz as representações do grupo de Lorentz, você representa em termos de campos relativistas, mas as representações do grupo de Poincaré são funções de onda de uma partícula, você está falando de partícula mesmo. Então, segundo Wigner, então você tem várias maneiras de dizer o que é uma partícula, né?
Uma pessoa, vamos dizer assim, o senso comum, uma partícula é um objeto muito pequeno, um raio é uma partícula puntiforme, uma coisa que tende a zero, é uma massa muito concentrada num ponto, pode ter uma carga, então, essa visão. Na matéria condensada, o que é uma partícula e o que é uma quase partícula? Para o cara da matéria condensada, ele vai saber o que é o elétron e o que é, por exemplo, o pólar, ou o que é o fóton e, por exemplo, o que é um plasma, ou o que é, sei lá, um íon e o que é um magnon. Então, o cara da matéria condensada, ele já o que é uma partícula e o que é uma quase partícula. E para nós, né, da física de partículas, o que é uma partícula? Então, para nós, se você faz teoria quântica de campos, você vai dizer, uma partícula corresponde a um polo da função de Green de dois pontos. Ou seja, é o polo do propagador. Estou falando uma linguagem gnóstica, né? Uma linguagem assim, fisiquez. Aí, se você vem na semana que vem no encontro daqui, que é o encontro de teoria de grupo, o que é uma partícula? Você vai ver, uma partícula é uma representação unitária do grupo de isometria do espaço-tempo. Beleza, minha mãe entendeu isso? Mas não tem minha mãe, obviamente, né? Uma definição geral. Isso. Não, então, o que é uma... Então, vamos dizer, a gente depende da tribo. Né? O que é uma partícula? Depende da tribo. Né? No fundo, a partícula é uma idealização igual para todo mundo. Aí, o que é uma partícula com o cara da relatividade geral? É alguma coisa que interage com o campo gravitacional, segue uma geodésica do campo gravitacional. Então, agora, para nós, o que é uma partícula realmente para nós? Então, dentro da nossa visão hoje, o que é o elétron? Vamos eleger o elétron como sendo aquela partícula mais fundamental, ou quarta, né? Então, é um objeto que tem massa, spin e carga. Então, você vai sempre classificar uma partícula. Massa está ligada ao grupo, massa e spin estão ligados ao grupo de Poincaré. São as representações que Wigner estudou. Massa e spin. Carga elétrica está ligada à invariância do mundo eletromagnético. Depois as partículas podem ter outros números quânticos. Cor, se a partícula for um quark, o elétron tem cor zero, mas o quark pode ter cor. Ou ele pode ter isospin fraco, pode ter hipercarga fraca. É uma partícula. Usando assim, uma notação meio machista, né? Uma partícula como se fosse uma mulher muito enfeitada, né? Cheia de adereço, brinco, colar, pulseira, e, sei lá, sapatilha. E aí, um número quântico, um brinco é a carga, o outro é a massa, o outro é a hipercarga, o outro é... Então, uma partícula é uma mulher muito enfeitada, né? Toda produzida, né? De números quânticos que é enfeitam, né? Então, aí você vai definir, cada número quântico você vai associar um tipo de simetria associada às interações que aquela partícula sofre. Então, a massa, hoje, se você perguntar para um garoto aí da tua geração, que já ouviu falar do bóson de Higgs, o garoto vai dizer para você, não, a massa é uma propriedade que vem da interação da partícula com o campo de Higgs. Né? Todo mundo na rua já está mais ou menos sabendo disso, né? Entre aspas. Né? Então, vamos dizer, a gente podia imaginar que já está mais ou menos embutido na comunidade que a massa é uma propriedade adquirida pela interação com o bóson de Higgs. Quem interage, segundo a lição do modelo padrão, quem interage diretamente com o bóson de Higgs ganha massa. Quem não interage diretamente com o bóson de Higgs fica sem massa. É o caso do neutrino no modelo padrão, é o caso do fóton. O elétron ganha massa porque interage com o campo de Higgs. O quark ganha massa porque interage com o campo de Higgs. Então, segundo a nossa visão hoje, a massa ela vem do mecanismo de Higgs. Claro que não toda. Agora, tem uma pequena fração da massa que tem origem eletromagnética, mas essa fração é menor do que 2%. Então, se você for olhar a massa do elétron, a robustez da massa do elétron está na constante de acoplamento de Joule com o campo de Higgs. Tá certo? Se você fizer o curso agora de interações fundamentais do segundo semestre, isso vai ficar mais claro para você, tá certo? Mas é por aí. Eu estou só brincando com vocês, claro que se a gente vai lá, o cara me chama para fazer um videozinho de 5 minutos no YouTube. Aí eu vou dizer pro cara, o que é a massa, professor? É uma representação irredutível do grupo gravitado. Pede pro italiano que é uma massa. Oi? Pede pro italiano que é uma massa. Não, é melhor dizer isso, a massa é varila, né? Ou então, o que é a massa? É um polo da função de Green, da função de Green de dois pontos. Então, o que é a massa? A gente sempre coloca. A massa é uma propriedade de interação, de inércia do campo gravitacional. Mas assim, hoje para nós, né, na física de partículas, a gente entende que a massa é gerada pelo mecanismo de Higgs. Isso aí foi exatamente o que levou o Salam, como o Salam vinha dessa escola iraquiana, a preocupação, vamos dizer assim, o papel da escola está um pouco aí, né? A escola ela te dá
uma linha de pensamento. Quer dizer, a estrutura de pensamento da escola de Dirac era muito compreender as propriedades fundamentais, tanto do elétron quanto de qualquer partícula elementar que aparecesse. Na época dele era o elétron, não tinha nem pósitron, não tinha nem nêutron, tinha elétron próton. Então o que Dirac fez na primeira fase da vida dele foi tentar entender o elétron e o pósitron, o próton. E aí ele buscou todas as simetrias possíveis, etc. Então, o Salan vinha com essa coisa que o Dirac martelava na cabeça do grupo lá. Temos que compreender a origem da massa, temos que compreender a origem da massa. Aí o Salan, em 1956, né, esse ano vai fazer 60 anos, no dia 15 de novembro, ele lança o conceito de simetria quiral. Com o conceito de simetria quiral, ele entende que o elétron tem duas quiralidades e que a única possibilidade, e essas duas quiralidades precisam se unir para formar a massa. A massa é formada pelas duas quiralidades. Mas como Dirac colocou na equação dele, ele pegava quiralidade left, quiralidade right e botava a massa à mão. A questão era saber o que pode estar por trás dessa massa. Aí Salan entendeu que o que está por trás dessa massa é um campo escalar que deve haver na natureza. Então ele preconizou que para compreender a massa do elétron, nós precisávamos buscar na natureza um campo mais fundamental de natureza escalar. E ele tinha muita ligação com os escalares, que foi o assunto da tese do doutorado dele, foi a eletrodinâmica escalar. Então ele já vinha com aquela coisa da formação, ele já vinha com aquilo, trazendo esses elementos e foi juntando. Daí ele entende que tem que ter um mecanismo que o escalar vai dar massa para o elétron, através dessa interação. Então ele lançou a ideia do campo de Higgs. Claro que Higgs se notabilizou depois no mecanismo de Higgs, porque Higgs descobriu que o campo de Higgs, na verdade não era o campo de Higgs, era o campo escalar, botou o nome dele. tem uma partícula associada. Aí a partícula ficou associada com o bóson de Higgs, mas isso aí foi uma construção lá no CERN. Não se tinha um nome para esse campo, nem para essa partícula. Ela já existia, mas ninguém chamava de partícula de ninguém. Era um escalar. Até que John Ellis e Amélie Gaillard, quando fizeram um paper que era o perfil completo do bóson de Higgs, eles já batizaram o paper dele de bóson de Higgs. Aí pegou. Foi em 76, aí pegou. Aí o professor Higgs virou um bóson. Partícula de Deus. Foi depois alguém chamou de partícula de Deus. Mas a origem da massa, então, antigamente se pensava que a origem da massa fosse uma origem eletromagnética. Hoje a gente sabe que a origem da massa ela está ligada à constante de acoplamento de Yukawa com o bóson de Higgs. Na verdade, a massa do elétron nada mais é do que a constante de acoplamento de Yukawa vezes o valor do campo de Higgs no vácuo eletrofrágil. Isso aí vai ficar claro nos cursos posteriores, tá certo? Então essa é a discussão. Então isso dá um contexto para essas eletrodinâmicas não lineares que depois foram redescobertas. Aí, claro, com o tempo, você começou a perceber que campos muito intensos aí pediam efeitos não lineares. Depois veio a própria teoria de Young-Mills, já deu também uma base mais confiável para introduzir a não linearidade de uma forma menos fenomenológica, imaginando que numa teoria de Young-Mills você tem não linearidades, né, no campo bosônico, no bóson. E aí você poderia pensar, será que o eletromagnetismo então não é um descendente de uma teoria de Young-Mills? A não linearidade do eletromagnetismo aproxima mais o campo eletromagnético do campo de Young-Mills. Então isso foi o que ficou mais ou menos marcado na década de 50. E depois vieram os trabalhos mais da década de 70, que vieram trabalhando outras questões ligadas à não linearidade. Tá? Mas aí assim, a não linearidade surgiu muito em conexão com a tentativa de se compreender a origem da massa, imaginando que, como toda partícula conhecida que tinha massa também tinha carga, né? As partículas carregadas são sempre massivas, você não tem exemplo na natureza de uma partícula que tenha carga e que tenha massa zero. Então sempre se pensava, se tem carga, tem massa. Por quê? Porque a carga gera um campo, o campo acumula energia e essa energia se reverte na forma de massa. Esse era o pensamento. Porque na natureza, as partículas que você conhece que não tem massa, por acaso também não tem carga. É o caso do fóton, é o caso do neutrino, o modelo padrão. O neutrino tem uma massa quase zero. Então, uma partícula que a gente tem hoje, não tem um teorema que demonstre isso, mas todas as partículas carregadas têm massa. Você pode ter partícula massiva de carga zero, tudo bem. Mas se tem carga, tem massa. Você não tem uma partícula de carga positiva ou negativa de massa zero. Tem estudos sobre isso. Tem estudos. Como fica a eletrodinâmica? Como é que você vai estudar? O problema, a transmissão do sinal eletromagnético
Se você está falando do campo, se eu pegar uma partícula de massa zero, mas carregada, e for estudar o campo eletromagnético produzido por ela, você tem problemas muito sérios para poder compreender. Você tem que fazer modificações muito drásticas na elerodinâmica. A elerodinâmica de uma partícula carregada e de massa zero tem mudanças radicais em relação à elerodinâmica de massa. Isso aí foi estudado e é bem recente. Foi um belíssimo paper da Annals of Physics, publicado até por um ex-colega meu lá da CISA. Ele, um estudante dele, acho que esse paper é de 2016, 2013, final de 2013. É um paper muito bacana. Ele estuda assim, faz um estudo bem sistemático da eletrodinâmica clássica no caso de uma partícula carregada não ter massa, ter massa zero. O elétron, no caso, tem massa. O elétron tem massa, tem carga e tem massa. Tem carga, tem massa. O que você não tem na natureza até hoje, não tem nenhum teorema que te mostre isso. Mas a natureza não revelou até hoje a presença de uma partícula carregada de massa zero. Aonde tem carga, tem massa. Quer dizer, a gente entende. Aonde tem carga, tem campo eletromagnético. Então você espera que possa ter uma massa pequeníssima, mas que tenha uma massa pequeníssima. Também não é o caso do neutrino. Esse foi um dos motivos pelo qual tentaram associar o nêutron como um estado do próton. Por exemplo, na época quando apareceu o nêutron em 1932, né? E até o próprio próton era um estado do elétron. Se pensava, o que Dirac pensou, antes dele descobrir a antimatéria, ele já pensava que o próton pudesse ser a antipartícula do elétron. Então, como naquela época já estava se falando também de espinho isotópico em física nuclear, se começou a pensar que o próton com carga mais, o nêutron com carga zero e o elétron com carga menos pudessem ser um triplete disso. Mas depois se viu que essa associação era falha. Tá, eu vou dar um intervalinho para vocês, e aí a gente agora vou pegar lá a lista de referências, então, a extensão até 10 para as 7. A gente vai, então, vamos fazer o seguinte, vou dar um intervalo até 7h05 e a gente vai até as 8 horas, tá bom? Porque a gente também cobriu 1 hora de aula de vocês hoje, e aí agora vamos trabalhar isso aqui, tá bom? Legal.